Olá, estamos começando o programa Zeila Atual de Você. Hoje eu vou conversar com a vereadora Indiara Barbosa. Ela atuou quase 15 anos em uma empresa multinacional de auditoria e decidiu entrar na vida pública. Indiara, seja muito bem-vinda. Obrigada por aceitar o nosso convite. Conta pra gente como é que foi essa decisão de sair, da iniciativa privada para a vida pública. E também sei, assim, você não tem família de políticos, você não tinha ali, uma imagem mais projetada na mídia, na TV, mas decidiu entrar aí, nesse mundo que a gente sabe que não é fácil. Conta pra gente como foi essa decisão. Isso mesmo, Zeila. Eu que agradeço pelo convite de estar aqui conversando com vocês. Eu não era da política, como você falou. Trabalhei muitos anos na iniciativa privada. Eu falo que eu até comecei a trabalhar, meu primeiro emprego foi no McDonald's com 15 anos. Depois fiz faculdade de administração. Entrei em uma empresa de auditoria contábil, que é uma das Big Four, que a gente fala, das maiores de auditoria, que faz auditoria em grandes empresas aqui no Brasil, como trainee. Depois fiz faculdade de Ciências Contábeis, fiz a carreira lá, cheguei ao cargo de gerente sênior, que é um cargo mais alto, fiquei 14 anos nessa empresa e decidi entrar para a política, Eu falo que eu já gostava de política desde a época de colégio, mas acompanhava pela TV, pela internet, e eu também já fiz muito trabalho voluntário. Já fui escoteira quando era criança, adolescente, depois fiz muito trabalho voluntário na igreja, e depois na própria empresa a gente tinha uma área de responsabilidade corporativa em que eu atuei, eu dava cursos de finanças para jovens em comunidades aqui em Curitiba. E eu sempre pensei que a política é uma forma de você contribuir para a sociedade e melhorar a vida das pessoas de forma mais significativa, de forma exponencial. Mais intensa, sem dúvida nenhuma. Exatamente. Eu falo que quando você muda a vida de um jovem, que você consegue ensinar para ele a cuidar das próprias contas, um jovem de 14, 15 anos que começa a trabalhar, às vezes o primeiro emprego, e acaba já se endividando para comprar um tênis caro, um celular, e às vezes até suja o nome, E quando você consegue explicar para ele sobre juros, sobre quanto custa as coisas, que ele tem que controlar as próprias finanças, ter disciplina, responsabilidade, já é muito legal quando você faz isso com um grupo de jovens, de 15, 20 jovens. Mas através da política você pode fazer isso para milhares de crianças e jovens na cidade, Porque você pode até rever o próprio método de ensino, Porque hoje as escolas, a gente vê uma mudança, uma evolução, mas ainda tem chão, A gente não tem educação financeira de qualidade, Algumas escolas estão já implementando, mas falta educação financeira, E aí, quando você está na política, você consegue trazer isso de uma forma mais organizada, através de regras, extrapolando, para toda a cidade, para todo o município. Exatamente, desenvolver políticas públicas, que vão melhorar a vida de milhares de crianças. Como você falou também, acredito que a educação financeira precisa melhorar muito no nosso país, que está começando agora o ensino da educação financeira, do empreendedorismo, você vê em algumas escolas, mas a gente ainda tem muito para evoluir. Tem chão. Exatamente, então foi isso que me motivou, Eu pensei, poxa, com o meu conhecimento, eu acredito que eu posso contribuir para a política, E por outro lado, no nosso país, infelizmente, a política é muito mal vista. A gente ainda vê, nos dias atuais, escândalos de corrupção, dinheiro na cueca, muita coisa ruim relacionada à política. E eu acredito que não adianta só a gente reclamar ou a gente se afastar da política. Se a gente quer mudar isso, e eu acredito que a gente pode melhorar o nosso país passando pela política, a gente precisa se envolver, Quando a gente se afasta da política... Você aceita o que está acontecendo. Exatamente, já é uma decisão política, Sim, já foi uma decisão. Mesmo que você fale, não, vou ficar longe... Mas aí a gente deixa para quem aceita se envolver, para quem quer se envolver, Então foi essa a minha motivação. Eu também sou mãe, Agora tenho 2 filhos, tenho o Luigi que tem 12, a Laura com 2 para 3.
mas na época era só o Luigi e eu também pensava muito nisso, né? Poxa, eu quero deixar um país melhor para o meu filho. Tem muitos amigos que foram para fora do país e não querem voltar mais, que fizeram a vida, né, fora, porque às vezes tem mais oportunidade, tem mais segurança, mas a gente tem um país tão bom, com tanta coisa boa. Tantos recursos, né? É um mundo dentro de um país, né? Sim. E a gente não aproveita, às vezes, isso da melhor forma. Exatamente. Então, essa vontade também de querer que o nosso país melhore, que meu filho fique aqui no Brasil, queira ficar no Brasil e que a gente tenha mais oportunidades também, mais segurança, mais coisas boas no nosso país, foi isso que me motivou a sair da iniciativa privada, né? Deixar uma carreira que eu falo que poderia ser diretora, sócia. Podia ser uma grande executiva. Exatamente. Mas decidi foi um propósito. Entrar para a política exatamente por causa desse propósito, essa vontade de fazer diferente. E aí não foi só a vontade de fazer diferente e entrar na política. Você se preparou, né? Eu ouvi ali, né, que você fez um curso, né, que prepara para a política. Então, eu acho que na primeira participação, né, na primeira candidatura, você não entrou. E aí você buscou o conhecimento, fez os cursos e aí foi a vereadora mais votada do Paraná. Isso. Conta um pouquinho desse curso, porque eu achei bem interessante. Às vezes a gente vê, né, os políticos, às vezes, principalmente vereador, né, entra muito por ter muito conhecido, por ser muito conhecido, por ser muito popular, e não necessariamente tem a preparação para ser político. Isso. E eu achei bacana você ter feito. Conta um pouco sobre esse curso que você fez. Pois é, então da primeira vez que eu fui candidata lá em 2018, fui para deputada federal, até na primeira eleição, e não sabia, nunca tinha feito campanha, não sabia muita coisa, né? O partido que eu participo tinha um processo seletivo, então você aprendia um pouco sobre Constituição, o que faz um deputado federal, o que você vai propor, mas aí um dia me chegou lá um link, alguém mandou, falou, olha, veja esse curso aqui e tal, e eu fiz a inscrição para se chamava Rede de Ação Política e Sustentabilidade, é uma ONG, ela foi fundada por um dos fundadores da Natura até, e ele tinha como objetivo formar políticos melhores no Brasil. Então ele selecionava políticos de todos os partidos para dar uma preparação, né? E eu acabei sendo selecionada, no Paraná foram 5 selecionados, só eu de mulher, e fui fazer cursos, né? Então tive a oportunidade de ir para São Paulo para um curso de uma semana com um professor de Harvard. Ele era o professor Steve Jardine, ele já tinha dado o curso pro Clinton, pro Obama. Ou seja, um curso de alto nível. Muito, exatamente, de alto nível, explicando sobre campanha, né? Porque você tem que, às vezes, arrecadar dinheiro, você tem que pedir voto, você tem que formar uma equipe, né, contratar pessoas. Então é como se fosse um projeto, é parecido um pouco com a auditoria, né? Como se fosse um projeto que você tem um prazo definido, um orçamento e trabalhar para atingir aquele objetivo. E aí, na primeira eleição que eu participei, eu fui a candidata a deputada mais votada no Paraná. Tive 31 mil votos, que foi uma boa votação, mas acabamos não entrando porque não conseguimos o total de votos para fazer uma cadeira. Aí voltei, nesse caso tinha pego até uma licença não remunerada da auditoria, depois voltei para a auditoria, fiquei mais ali 1 ano e meio e em 2020 resolvi ser candidata novamente. Acredito que a gente precisa de políticos melhores em todas as esferas, né, no município, no estado e no governo federal, e eu fui candidata a vereadora. E aí que também, depois de trabalhar bastante, né, tudo aquilo que a gente não... Você, né, aprende, né? Acho que passa por um período ali que você entende um pouco melhor de como funciona. Isso. Vê os erros e corrige a rota. Corrigir, exatamente. Fiz mais um curso de política também. Mas viu que estava no caminho, né? Porque apesar de não ter entrado, teve o maior número de votos. Então assim, tá bom, vou voltar aqui para a empresa, porque afinal de contas não posso, né? Tenho que continuar trabalhando. Os boletos continuam chegando. Tenho que pagar minhas contas, mas é o caminho, né? Porque, poxa vida, não entrei, mas tem aqui um potencial, né? Mais de 30 mil votos. Isso, e como você falou, né? Eu até cheguei a escutar de um profissional de marketing político que falou assim, olha, você
não é filha de político, não tem sobrenome de político. Essa parte é a mais surpreendente. É a mais surpreendente. Não é uma pessoa conhecida, porque na política no Brasil a gente tem muitas pessoas ou que foram apresentadores de TV, radialista, né? Sim, pessoas já conhecidas. Já tem um público favorável que vai votar. Isso, não era o meu caso, né? Eu era uma contadora, uma auditora contábil que trabalhava atrás do computador, que ninguém conhecia. Facebook era só a família, os amigos próximos. Mas, justamente com essa formação, a gente conseguiu trabalhar. E investir também nas redes sociais. Aquele ano de 2018 foi um dos primeiros anos que as redes sociais foram muito importantes na eleição. Depois, em 2020, também a gente acabou pegando a pandemia, né? Então a campanha também foi muito pela rede social, também trabalhei nas redes sociais e consegui ser eleita, né? Fui a vereadora mais votada de Curitiba, que foi a primeira vez que uma mulher foi a mais votada na capital e a mais votada do Paraná, né? Foi uma surpresa para muita gente que também não me conhecia, mas eu acredito que isso demonstra justamente que as pessoas querem pessoas novas. As pessoas estão um pouco cansadas dos mesmos, As pessoas querem pessoas novas, com boa formação, com experiência, com conhecimento, né? Porque eu acho que é um pouco disso que você passa vindo, né? Olha, eu tenho uma formação, eu tenho uma experiência aqui numa empresa que é de fiscalização, né? Que é de auditoria, então eu tenho um background relevante para isso, e aí mostra, né, o quanto a população busca isso também, porque a gente também quer a mudança, né? E aí você entrou, e aí, assim, é bacana contar as histórias, né? Que o objetivo não é incentivar as pessoas a mudar para a política, mas é mostrar o quanto, às vezes, você tá num caminho e você quer seguir o outro, independente do que for. E como que você tem que se preparar para buscar esse caminho, e quando, apesar de você não conseguir de primeira, você entender, né, tudo que aconteceu em volta e falar, não, eu não deu certo de primeira, mas é o caminho, né? Então acho que isso que é bacana também a gente passar para as pessoas que estão em casa. Claro. E uma coisa, mas quando a Milena chega é hora do café. Ah, que delícia. Vamos lá, você primeiro, Indiara. Ah, eu vou querer um cappuccino. Nesse friozinho, né, que tá hoje. E o acompanhamento? Pode ser uma lajotinha. Ai, eu vou de chá. Copenhague tem chá, Chá é uma também. delícia. Sugere o sabor pra mim. Limão com framboesa. Parece bom. Vamos lá. Muito bom. A gente aqui, né, nesse ambiente já propício, não dá pra resistir. Ah, então. Bom, retomando. Aí você, né, entrou pra política e aí, durante o primeiro mandato, né, aconteceu uma coisa bem interessante que é bacana também a gente reforçar, porque a gente fala da política, mas isso se replica em vários ambientes. Você engravidou e aí não tinha definição ou não estava claro como seria a licença maternidade. Isso é incrível, né? Uma coisa assim que nós estamos falando agora de 2024, recente. Sim. Conta isso, porque assim, a gente reforça o quanto a gente ainda tem a questão da mulher no trabalho, alguns trabalhos para mulher que não tem todas as regras definidas e a gente precisa começar a trazer essas discussões. Como é que foi isso, Indiara? Legal, pois é. Eu fui eleita, né, e aí, né, em paralelo à vida particular, né, eu tinha um filho, mas ainda tinha vontade de ter mais um. E aí, durante o mandato, também por causa da idade, né, a mulher não tem muito... A gente tem que escolher. Tem que escolher, e isso para mim era importante. Eu acabei engravidando da Laura, e foi... quando eu engravidei, foi uma surpresa pra gente até, para entender essa questão da licença maternidade, né, na Câmara. Será que tem licença? Será que não tem? E sim, a vereadora tem licença, mas a regra não era muito clara. E até se podia chamar o suplente, se não podia. Por quê? Porque a nossa primeira vereadora de Curitiba foi eleita, a Maria Olímpia, e ela foi eleita em 1947, há muito tempo, e pelos registros, ela teve filho enquanto era vereadora. E desde então, nunca mais tinha tido uma vereadora grávida em Curitiba. Por quê? Porque são poucas mulheres, nós somos poucas ainda, e quando elas entram na política,
às vezes já tiveram filhos. Já estão com uma idade, né, Isso, ali já mais já a vida passaram. pronta, né? Exatamente. E aí a regra não era clara e a gente falou, nossa, e agora? Né? Inclusive, aí os vereadores mudaram a lei orgânica do município e o regimento interno da Câmara para que fosse claro em relação à licença maternidade, a chamar o suplente, o prazo também da licença. Um pouco do seu propósito já começava a se materializar, mesmo pois assim, né? Pois é. Porque você já começa a dar luz e a trazer, né, um assunto para a mesa. Isso. E a gente fala também da participação das mulheres, né? Porque hoje, na Câmara, até na legislatura passada, de 2020, nós éramos em 7 mulheres, em alguns momentos foram 8, mas de 38 vereadores, então percentual pequeno, 15%. Isso é a média do Brasil, de vereadoras, 16%, 17%. No Congresso ou na Assembleia também, sabe? É sempre um percentual ali 15%, 20%, mas é um percentual muito baixo, né? E é importante que as mulheres estejam participando, né? Estejam na liderança, tanto nas empresas, quanto no setor público, quanto na política. Porque a gente discute na política os temas relevantes para a cidade. Discute, por exemplo, a questão da saúde, a saúde dos filhos, a saúde dos pais, né? A mulher tem essa questão do cuidado muito. Discute a educação, né, dos filhos. Então, e as políticas... São temas que impactam diretamente na Exatamente. mulher, porque é ela que vive isso no dia a dia. Isso. Mas as próprias políticas relacionadas às mulheres, né? Esses dias a gente estava discutindo... Aí a política relacionada à mulher e nós é que vivemos a situação, mas ela é definida por pessoas, né, pelos homens que não passam. E por mais que tenham, e com certeza, né, a melhor das intenções, mas se eles não vivem aquela situação, como é que eles vão decidir qual é o melhor caminho a seguir, né? Sim, exatamente. É exatamente o que você falou, né? Esses dias a gente teve, por exemplo, uma audiência pública sobre fertilidade. E proposta por um vereador homem, com vários médicos homens. E, claro, eu participei, tinha mulheres participando, mas assim, como a participação é pequena, talvez isso, se não tivessem relevância. Às vezes, se eu não estivesse lá, ou não tivessem algumas mulheres, ia estar sendo discutido por homens. Então, é importante a mulher estar presente, e mesmo né? que tenha algumas mulheres, né? O que acaba acontecendo é que, às vezes, você não traz todas as variáveis para analisar. Porque, mesmo que tenha as mulheres, nem todas as mulheres têm a perspectiva de todas, né? Então, quanto mais mulher, mais perspectiva você tem numa discussão de determinado assunto. Com certeza. E o nosso papel de incentivar as mulheres, ser também um exemplo e mostrar que é possível conciliar a carreira, conciliar com a vida pessoal, ser mãe, ter uma família, assim como para você, eu tenho certeza que não é fácil, né? Com um filho, a correria, assim como mulheres que são professoras, que são enfermeiras, as mais diversas profissões, mas é possível conciliar a política com a maternidade, também é possível. Então, e eu acredito que, né, eu também sou um exemplo e a gente tem conseguido, inclusive, aumentar a participação das mulheres, né? Da legislatura passada para essa, éramos em 7 e nós aumentamos para 12 mulheres. Essa legislatura aqui na Câmara de Curitiba vai ter o recorde de participação de mulheres. Então, que também é muito positivo, né? Eu acho que assim, a gente precisa estimular isso e trazer essas discussões para a mesa, né? Porque tem as dificuldades, mas também eu acho que o mundo já está um pouco mais bem preparado para isso, né? A gente tem alternativas de como atender, né, os filhos e as atividades extracurriculares e tudo mais, e o trabalho de um mesmo tempo. Temos a tecnologia que ajuda, eu acho que tem as alternativas, né? Eu acho que tem um pouco mais de acesso a determinados serviços também, que facilita. Bom, aí você veio, né? Então agora só para a gente dar uma continuidade aqui, você sai da iniciativa privada, entra para a política e aí vai defender as pautas, claro, né? Tem a questão do propósito, de você trazer políticas, de ajudar, né, a mais pessoas dentro da sociedade, e você defende o empreendedorismo, né? E eu participei lá da frente parlamentar do empreendedorismo, né, da primeira reunião. Você é vice-presidente da frente
Eu falei com o Jasson aqui também, ele veio, comentou um pouquinho. Então, assim, mas uma das tuas pautas é o empreendedorismo, a parte de fiscalização, né, que eu acho que tem muito a ver com auditoria. Então, conta um pouco pra gente também, porque aqui também são formas de você trazer luz a determinados assuntos que a população às vezes até comenta, né? Principalmente quando eu falo de fiscalização de obras públicas, né? Que eu sei que é uma pauta que você defende e tem feito já bastante trabalho, porque toda vez que a gente fala, né, de obra, sempre tem uma questão ali do orçamento, sempre acaba tendo um gasto maior do que orçou, sempre tem recursos. Então, sempre, né, isso não é só na iniciativa, não é só na vida pública, né? Na iniciativa privada isso também acontece, né? Quantas vezes a gente começa um projeto com um determinado orçamento e você sempre acaba estourando, né? Então, a importância de trazer luz a esse tema também. Conta um pouquinho como é que é esse teu trabalho aí da parte tanto do empreendedorismo quanto da fiscalização. Legal. Obrigada pela pergunta. Realmente essas são as minhas principais pautas, né? É a fiscalização e o empreendedorismo. A fiscalização justamente porque é uma das principais funções do vereador. Isso está na Constituição Federal. O vereador, além de propor leis, ele tem essa competência, né, e essa obrigação de fiscalizar o executivo, de olhar como a prefeitura gasta o dinheiro público, né, o dinheiro que a gente paga em impostos, como que é investido, para quais áreas vai, como que ele está sendo gasto. E a gente tem essa função, inclusive é a Câmara que aprova as contas do prefeito, ou desaprova, né, se for o caso. E tem tudo a ver com a minha profissão de auditora, né? Então, uma vez auditor, sempre auditor. Sempre auditor. Eu falo que nós temos uma sociedade secreta, né? Pois é verdade. Você, né, que já trabalhou também trabalhei numa Big Four. Isso mesmo. Então, o auditor sempre é aquele, né, o chato que gosta de tudo certinho, que confere como as coisas estão. Então, é um pouco do nosso trabalho. A gente olha os gastos da prefeitura. Olha, aí, logo que nós começamos o mandato, a gente começou a selecionar áreas da prefeitura para olhar. Então, uma das primeiras áreas que a gente olhou foi obras públicas. Então, vamos fiscalizar as obras, porque é uma área que demanda muito recurso e que impacta muito a vida das pessoas, né? Por exemplo, uma obra que a gente olhou muito, gastou bastante tempo no mandato passado, foi a obra da Linha Verde, que é bem famosa. Que é bem famosa aqui em Curitiba, que cruza a cidade toda e que demorou mais de 17 anos para ser concluída. E isso impacta em quem mora próximo, o comércio, as empresas, porque você gera ali todo, né? Uma caos, economia, né, ao redor, que está dependendo daquilo. E como você falou, um dos últimos lotes lá, que foi o Trevo do Atuba, né, que inclusive foi na pandemia, que demorou alguns anos para ser concluído, o trânsito ali ficava simplesmente impraticável durante alguns anos. Então, as pessoas que precisavam usar aquela rodovia e que todos os dias perdiam horas do seu dia, do tempo de, às vezes, ficar com a família, de estar no trabalho, de estar produzindo todo mais estresse, mas que ficava parado. Então, isso impacta muito a vida das pessoas, né? E a gente, logo que chegou, começou a olhar para isso, olhar para os aditivos, as medições da obra, todos os detalhes, e fez uma cobrança bem dura à prefeitura, que acabou depois resultando em uma rescisão do contrato e contratação de uma nova empresa, uma nova licitação, né? Então, a nossa atuação foi bem importante nesse caso. E a gente também, muitas vezes, levava coisas. Quando a gente faz esse trabalho de fiscalização, você conta com outros órgãos de fiscalização, como o Ministério Público, o Tribunal de Contas. Então, é um trabalho importante para a cidade que a gente dedicou bastante tempo. Até uma coisa não cheguei a contar, que durante a minha gestação também, eu acabei fazendo o meu pré-natal na rede municipal de saúde da cidade também, para conhecer o serviço, para testar, de certa forma, e fiscalizar pra também. Para poder, né, sentir como é que é para a maioria da população. Exatamente. Isso também resultou em várias sugestões de melhoria para a prefeitura e para o hospital, né? Minha gestação foi de risco também, e eu acabei fazendo num hospital público grande. Então, depois nós pegamos vários desses pontos para trazer como sugestão de melhoria para a prefeitura. Então, a gente sempre está... Então, ou seja, você saiu da iniciativa privada, de uma carreira que poderia ter te levado a outros caminhos,
entrou na vida pública para ajudar a sociedade e acabou trazendo aí a questão da regra para a mulher, né, dentro da vida pública em termos de licença maternidade, trouxe a questão de fiscalização de obras e ainda ajudou na questão da saúde pública, passando na pele e vendo o que poderia melhorar. Indiara, você não vai acreditar que nós já estamos terminando o programa. A conversa flui, né? A conversa flui, mas assim, acho que o trabalho que você tem feito, se você puder falar assim, bem rapidinho, assim, em alguns segundos, porque dentro da fiscalização eu sei que você fez uma melhoria no portal que simplificou um monte para que a população possa acompanhar as obras da prefeitura. Fala Isso. bem rapidinho sobre Bem rapidinho, e empreendedorismo não vai dar muito, vai ter que ficar para o próximo. Nós vamos ficar para parte 2. Ótimo. Não, então, logo que a gente chegou e começou a fiscalizar as obras, a gente percebeu que era uma área que era difícil de encontrar informação. E isso deu origem a um dos nossos primeiros projetos de lei, que foi o de transparência nas obras públicas, para que a população possa fiscalizar também e acompanhar as obras da cidade. Então, foi o nosso primeiro projeto de lei. Depois vieram outros projetos de transparência também, porque nessa parte de fiscalização a transparência também é muito importante. E, inclusive, um de transparência nas filas da saúde também, decorrente dessa proximidade com a saúde, né? Hoje, o cidadão, ele consegue ver no aplicativo da prefeitura, Saúde Já, se ele tem uma consulta ou um exame, ele consegue acompanhar a fila. Isso. Qual é o lugar dele na fila, quantas pessoas tem na fila e qual o tempo médio para chegar àquela fila. Para ele também poder tomar decisões, né? E infelizmente ainda existem exames ou cirurgias que demoram meses ou anos para chegar ainda no setor público. Pessoal, baixa o aplicativo da prefeitura e acompanha lá, vamos fiscalizar. Eu vou ter que terminar, realmente, agradeço, Indiara, agradeço a sua participação, agradeço a audiência de todos vocês, a companhia, espero vocês na próxima semana. Beijos, tchau!